Então vamos lá, porque nosso bate-papo não para por aqui. E eu tenho agora um bate-papo muito maravilhoso com o doutor Samuel Rodrigues aqui nessa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Renato. É um prazer te receber. Pode sentar, por favor. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a dificuldade do empresário com os encargos trabalhistas, não é isso, doutor? É isso, Renato. Muito obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. É um prazer. E hoje nós vamos falar um pouco justamente a questão da dificuldade do empresário logo mais depois dessa pandemia. Nós tivemos muitas empresas que infelizmente vieram à falência e decorrência de má planejamento tributário, financeiro e também trabalhista. Infelizmente as empresas já vinham com essa deficiência até mesmo antes da pandemia e chegou o boom, logo após a pandemia, de estourar, infelizmente. E nós tivemos aí um número muito alto, tá? Nós tivemos aí 80% com os dados do Serasa Experian de empresas que vieram à falência. Infelizmente, Renato, esse número vem crescendo a cada dia, tá? Como nós costumamos dizer aos nossos clientes, por falta de planejamento. Então, a nossa orientação para o público em geral é que tenha planejamento. Pouco importa se era micro, pequena empresa, se é MEI, se é limitado, grande empresa, a empresa necessita de ter planejamento financeiro, tributário e também trabalhista. E eu estava conversando, já batendo um papo bom ali com o doutor Samuel nos bastidores do nosso programa, falando a respeito disso. Quando o doutor Samuel comunicou para mim 80% e ainda continua, eu falei assim, que isso, doutor? Não deu uma maneirada aí, não? Diminuiu um pouquinho? Eu falei, não, Renato, está crescendo cada vez mais. A minha pergunta é o seguinte, porque essa pauta nossa é bem pertinente para você que está nos assistindo, que tem aí sua pequena empresa, média empresa, até mesmo a sua empresa multinacional. Você precisa aí de uma administração, de um auxílio, de uma orientação a respeito de você ter sua empresa bem equilibrada, para que quando vier esse desafio, essa pandemia que veio, você não vier quebrar. E aconteceu essa situação, né, doutor? Nas empresas grandes, que eu estava até comunicando com ele a respeito de uma, que eu falei assim, doutor, esse restaurante é muito famoso, só andava lotado. Como que veio a ter esse rombo e mesmo ela quebrando? Como que acontece isso? Acontece o seguinte fator. Você fecha os olhos para algumas situações. Sim. Então, aquilo já estava ali aos olhos dos sócios, dos proprietários, dos gestores e, infelizmente, fecharam os olhos. Em qual sentido? Nós tínhamos ali um processo trabalhista que via se arrastando há muitos anos, nós tínhamos um débito fiscal que já via se arrastando há anos e não teve uma gestão, não teve uma prevenção de tentar negociar aquele débito trabalhista, aquele débito fiscal, buscar parcelar aquele débito fiscal junto à Receita Federal e até mesmo em eventual processo. Há vários casos que você tem débitos fiscais e você pode dar algum bem em garantia, em juízo, e o Poder Judiciário vai acatar. Da mesma forma, os processos trabalhistas. É mais fácil você chegar a pessoa do outro lado, oferecer uma proposta, um acordo dentro das suas condições e conseguir aí, Renato, um bom acordo. Uhum. E que nós orientamos a questão da prevenção é sempre ter os trabalhos individualizados, o trabalho do contador e o trabalho do advogado. E qual aspecto, Renato? Você consegue levar o balanço para o processo judicial para pedir eventualmente uma justiça gratuita no recurso e falar para a parte do outro lado que, de acordo com as suas condições financeiras demonstradas em balanço, você não tem como fazer um acordo além das suas condições financeiras. Sim. Entendeu? Se você não tem um contador, se sua empresa não está suportada por esses profissionais, como você conseguirá convencer o juiz que você tem ou não condições financeiras? E muitas das vezes, em tese, falta de suporte de um profissional especializado, leva, infelizmente, à falência. Pela tua experiência, doutor, como advogado nessa questão trabalhista, você sente, porque de 2020 para cá veio esse vendaval no Brasil e no mundo, onde muitas empresas quebraram financeiramente e até hoje não conseguiram se reerguer. Você sente que houve, além da empresa ter quebrado, você sente também que houve um rombo financeiro de caixa, ou então até mesmo a má administração do contador? O que você sente mediante as informações e questionamentos que chegaram até a sua pessoa? Quando nós começamos um trabalho nesse sentido, o que nós percebemos? Que o gestor, o empresário, infelizmente teve uma má gestão. E onde ele foi cortar algum custo, onde ele não deveria.
é cotar custo com o contador, que não é um custo, e com o advogado. São pessoas que estão ali para se assessorar, para lhe dar suporte. Que vai precisar. Qualquer situação vai precisar. Sim. Então ele deixou de contabilizar, de dividir o que era patrimônio da empresa, o que era patrimônio pessoal. Houve uma confusão de patrimônio. E no momento de um processo trabalhista, isso aí vai ser analisado. Então, nós começamos a visualizar que nem se tinha o patrimônio dele protegido e muito menos o patrimônio da empresa. E não tinha alguém para fazer um trabalho de prevenção, de gestão, para poder demonstrar para aquele empresário que ele tinha alguns recursos, entendeu? Negociar com o banco o giro bancário, né? Um recurso, obter um empréstimo, ou até mesmo algum dos bens. Hoje, uma das novidades que nós tivemos aí pós-pandemia, que se tivesse sido estudado lá atrás, muitas empresas não teriam quebrado, é revisar o quadro de funcionário. Eu preciso ter todos como meu empregado ou posso ter como freelance, prestador de serviço, temporário? Eu preciso ter um espaço físico para toda a minha equipe estar ali ou posso colocar eles trabalhar home office? Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017 que me possibilita do banco de horas. Por que eu vou estar pagando hora extra? Quando nós fomos analisar também a questão hoje, a questão de espaço físico, nós temos uma redução até também de aluguel. Na pandemia, vários dos nossos clientes, nós conseguimos decisões judiciais, liminares, para naquele período de pandemia, um reajuste de 60%, 50% do valor do aluguel. Mas, infelizmente, algumas empresas, alguns comércios, e não são só os pequenos e médios, empresas grandes também, não se tinha um profissional que pudesse orientar dessa forma. É porque a gente nunca sabe, o dia de amanhã pertence a Deus, né? A gente nunca sabe se amanhã a gente vai ter um retorno do jeito que a gente teve no dia de ontem. Sim. Então, exemplo, doutor, para quem está começando, vai começar hoje, você fez uma observação muito grande acerca de excesso de número de funcionários dentro da empresa, muitos gastos, muitas horas extras sendo feitas. Para quem está começando uma empresa, a primeira coisa que ela precisa ter, que você relatou para a gente aqui, um advogado e um contador. Sim. Ele precisa também, para começar a sua empresa, um administrador, para que esse administrador ele venha ajudar a esse empresário a administrar. Olha só, nós vamos abrir essa empresa, você vai começar com 4 funcionários é suficiente, ou 5 funcionários é suficiente para a gente manter a empresa nesse começo até ela chegar em média empresa. É mais ou menos assim a administração desse empresário? Sim, segue mais ou menos nessa linha. E que nós orientamos no início dos trabalhos, hoje nós vimos muito agora na pandemia. Então, muitas pessoas que antes tinham um emprego fixo, começaram a montar o seu negócio. Né? Como MEI, pequeno empreendedor. Cresceu demais também. Cresceu bastante. Nós tivemos, porém, sem orientações. O que eu preciso me organizar tributariamente? Qual é o meu capital? Aonde eu vou investir? Qual é o meu mercado? Eu preciso ter um espaço físico ou eu posso divulgar só meus trabalhos nas redes sociais? Hoje há várias possibilidades de você vender muitas mercadorias sem precisar ter um espaço físico. Sua mercadoria sai direto do fornecedor e vai para o seu consumidor final. Aí você precisa do trabalho já do advogado. Qual é a minha carga tributária que eu vou entrar como MEI, vou ser limitada para não ter confusões de patrimônio? Porque se é MEI, o teu próprio patrimônio, ele se responde pelas dívidas tributárias e trabalhistas. Se é limitada, o SA já não tem essa mistura. Já é dividido. Então, o advogado ele vai mais ou menos te orientar nesse sentido. Você precisa ter empregado, ou você pode ter prestador de serviço, você tem temporário, local é físico, ou há necessidade de você ter um espaço físico, ou você pode ter sua mercadoria divulgada nas redes sociais. Ou seja, são um conjunto de informações, é um planejamento que vai fazer junto com o proprietário, né, o investidor, né, o contador e o advogado. Aonde você quer chegar, o que você tem de caixa. E até mesmo te orientar se você deve, naquele momento ou não, a buscar um recurso financeiro, um empréstimo e algo do tipo. E você falou uma coisa aí a respeito de empréstimo. Cuidado, hein? Bom, doutor, é interessante também que você está relatando. O que um dos motivos pela qual as empresas quebram é porque muitos empresários não gostam de pagar taxas. Eu tenho percebido isso. Quando se fala de taxa, eles querem correr de taxa, de imposto. Isso faz com que a empresa quebre mesmo. Quando
vier a situação complicada, difícil, rompe e ela fecha mesmo? Fala pra gente. Sim, quando você deixa de pagar um tributo que é devido à sua atividade, infelizmente, aquele tributo vai incidir juros, vai incidir multa e pode ocasionar a falência da empresa. Sim. Porque vai passar 2, 3 anos, o que era 100 vira 200 e vira aquela bola de neve. Mas se você tiver um planejamento tributário, você muitas vezes consegue adequar. Hoje você está pagando imposto de 5 e deveria pagar 3. É que você não tem ciência daquilo. Então, nós orientamos que cada um executa um determinado papel. O advogado exerce o dele e o contador o dele. E os dois trabalham a 4 mãos. Então, o advogado, né, até mesmo vai atuar na área tributária, vai trabalhar junto com o contador e vai analisar as condições da empresa. Então, eu posso reduzir, eu trabalho com comércio, eu trabalho com serviço. Eu posso desmembrar essa atividade para pagar menos imposto? Nós temos várias situações que, se você for para um outro município, você paga menos imposto de ISS, imposto sobre serviço. E aí volta aquela fala anterior. Aonde você vai trabalhar, aonde você vai atuar e qual o teu objetivo. Então, o imposto nós não podemos sonegar, não podemos deixar de pagar. Então, isso deve ser analisado previamente, para depois que você constituiu aquela obrigação, infelizmente tem que pagar. Porque a partir do momento que abre a empresa, você tem que honrar com seus compromissos para que você não venha ter dificuldade e problemas sérios judiciais lá na frente, não é isso? Consecutivamente. Nós falamos que você tem um investimento para abrir e tem 2 investimentos para encerrar, por causa dos tributos. E hoje nós vemos muitos que não têm orientação, que não buscam um subsídio. Nós temos algum curso do Sebrae e outras instituições que orientam o pequeno empreendedor, tá? Justamente falando assim, os custos têm que ser pagos. Então, muitas vezes achamos que nós já temos todos o conhecimento e dispensamos o trabalho do contador e do advogado para orientar nisso. E aí, quando você vai olhar há meses atrás, você tem um déficit muito grande de valores em aberto. E você, a qualquer momento, você vai ter que pagar. E muitas das vezes você vai ter que aportar o seu próprio recurso, seu próprio bem próprio, para poder aqui pagar aquele imposto. E aí você quer dar o upgrade, você quer sair, você quer crescer, infelizmente você não consegue. Entendi. E a dica fica para todos os empresários, o doutor Samuel está explicando aqui, está dando uma aula aqui para todos nós, o seguinte: quem está abrindo a empresa hoje, doutor, o que você orienta? Um exemplo, a pessoa abriu uma empresa há uns 3 meses atrás. E você sabe que todo empresário, quando abre o seu negócio, ele não tem de cara o retorno, porque ele fez o quê? Um investimento, né? E ele está fazendo o giro daquilo. Depois de posso assim dizer, de quantos anos que a pessoa possa... vou dar aquela respirada, agora eu vou iniciar a construção da minha casa, agora eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos. Porque tem muitas pessoas que, no primeiro ano que abriu a empresa, e o dinheiro está entrando, oba, vou fazer aquela viagem com a minha esposa, com a minha família, vou comprar aquela mansão. Doutor, eu gostaria que você desse aí uma orientação, porque eu acredito que você já pegou muitos desses casos de pessoas, entre aspas, se iludir, porque o dinheiro entrou, gastou, aí depois você viu que não foi de acordo com o que você estava pensando e ficou com a corda no pescoço. Qual que é a dica que você dá? Tem que fazer um fundo financeiro. Sim. A pessoa tem que ter um caixa financeiro que vai subsidiar os custos da empresa num prazo de 6 a 12 meses. E esse custo está ligado ao quê? Os custos fixos. Sim. E também os variáveis. Então, locação, empregado. Depois que você já tem essa reserva financeira estimada de 6 a 12 meses, aí que você poderá tirar parte do valor invertido, né, que é o lucro, e aí sim começar a aportar para os seus recursos. Lembrando que é imprescindível que você tenha o seu prolabore, ou seja, o seu salário. Nunca mexa no recurso da empresa. E hoje nós temos essa confusão. Olha que observação, porque muitas pessoas mexem, acabam mexendo, né? Ele acha que o lucro é o seu resultado, é o seu salário, e não. Então você tem que fixar qual vai ser o seu prolabore, qual vai ser o teu salário como empreendedor. E o saldo daquilo ali é o lucro, e o lucro você tem que sempre estar investindo.
sempre investindo. Quando você tiver a sua reserva financeira da empresa, né, para manter os custos fixos, manter os custos variáveis, aí sim você pode tirar parte daquele lucro e reinvestir. Aí antes, já vou comprar o espaço para eu trabalhar. De repente não é, o mais indicado. De repente naquele momento vale a pena você locar. E parte do teu investimento... Isso, desculpa te cortar, isso... Sim. Independente do dinheiro estar entrando na empresa. Independente. Você tem que esperar um pouco, então a tua orientação é a pessoa alocar ao invés de investir comprando. Isso, porque do teu lucro você pode colocar em alguns fundos financeiros e daquela rentabilidade ele pode pagar o teu aluguel. Então você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Então o valor do aluguel, do lucro da empresa você faz ele trabalhar. Porque você vai ter o fundo de reserva. E aquele lucro você vai deixar investido. Daquele valor de investimento, dos juros, você consegue pagar alguns custos fixos. É isso que nós orientamos. Então, o papel do advogado, né, tributarista e da assessoria jurídica não é somente para, processos trabalhistas. Ele vai muito além. Ele até auxilia na questão de planejamento financeiro. Entendeu? E o contador também auxilia isso. Então, é importante nós analisarmos no início. Vou contratar um contador, um profissional advogado somente depois que eu tiver o processo. Não. Aí, infelizmente, nesse momento já pode ser tarde. Porque já tem um passivo trabalhista, já tem um passivo fiscal e até mesmo financeiro. E você não consegue reverter mais. Você poderia ter ganhado dinheiro no início das suas atividades. Entendeu? Nós ouvimos aqui... temos várias, hoje, né, dia a dia, reportagens dizendo que a pessoa começou de forma grande e não era necessariamente. Ela não sabia qual era o próximo passo, aonde ela queria chegar, qual era o seu objetivo. E nós estruturamos muito bem isso. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu capital? Aonde você pode chegar? É mais fácil começar pequeno e crescer gradativamente, fazer o planejamento tributário, fazer o planejamento financeiro. Muitas vezes eu quero comprar muitas coisas para vender. Eu tenho esse mercado, eu já conheço quem é meu público, eu tenho esses recursos. Outro problema que nós temos, infelizmente, no dia a dia, é o que diz respeito a contratar mal. Eu vou contratar o mais barato, mas não vai me trazer resultado. Ele vai trazer problemas, logo ele vai pedir para ser desligado, eu tenho que reinvestir novamente, né? Aí eu fico sem o profissional, eu fico sem aquele recurso e quando alguém vem buscar de mim mercadoria, serviço, eu não tenho como oferecer. Então, tudo se deve ter um planejamento. Hoje em dia, doutor, não fugindo do assunto, nós temos visto que o número de empresas com franquias tem crescido absurdamente. E eu tenho olhado aí, tanto nas redes sociais quanto em catálogos de revistas, a franquia... você pode estar adquirindo a franquia do restaurante X por 250 mil de investimento. Você pode começar a franquia da clínica odontológica por 500 mil e você vai ter um rendimento aí anual de 2 milhões de reais. O que você nos diz a respeito? Porque a pessoa fica, poxa, a franquia é 500 mil e vai me dar um rendimento, um retorno anualmente de 2 milhões, poxa, então o que eu vou fazer? Vou fazer um empréstimo, né? Porque muitas pessoas já pensam nisso. Sim. Vou fazer um empréstimo e nesse empréstimo de 500 mil eu já vou ter um retorno. Olha a mentalidade da pessoa. No final do ano de 2 milhões. Você acha que é viável essa pessoa pensar numa franquia de um valor muito alto? Já está de olho gordo, nem sabe se vai ter esse retorno mesmo, independente se ela é famosa ou não, doutor? Não orientamos sempre começar pequeno, sempre, começa pequeno e adquira uma franquia que você já tem conhecimento, que você conheça aquele público, porque você vai entrar no mercado que você não conhece, há aí uma promessa, e essa promessa, na maioria das vezes, ela se concretiza, porém, o trabalho é quase que 24 horas no início. Se você não conhece daquele objeto, daquele mercado, você vai ter uma dificuldade muito maior. E se você investir um valor muito alto, o teu retorno poderá estar comprometido. Então, começa com uma franquia menor. Comprometido absurdamente, porque ainda mais se for aquela empresa for a única, sim, né? E vier para a cidade que a pessoa na cidade nem conhece. Aquilo que você falou, a pessoa vai ter que ficar trabalhando 24 horas para que os habitantes possam conhecer o produto e fazer com que venha ter um catálogo de clientes grande até chegar ao retorno, né? Porque
Fora o investimento que a pessoa fez com o empréstimo de banco. Sim. Então, assim, uma franquia nova, ela é orientada a crescer nas grandes metrópoles, porque nós temos um público melhor, a rentabilidade, a probabilidade de crescimento é maior. Para as pequenas cidades, é orientada que se busca uma franquia que já tenha familiaridade, ela já é conhecida nas demais cidades circunvizinhas, e o teu valor de aporte não seja tão alto, para a questão do retorno. Porque você pode abrir uma franquia, deu certo, vai para a próxima e assim sucessivamente. Você cresce gradativamente. Se você pega uma franquia que está iniciando ali o seu lançamento naqueles dias, naqueles anos, não é tão conhecido do público geral, dificulta até o seu próprio trabalho, que a pessoa não conhece daquele produto, não conhece daquele serviço, como poderá ser vendido. Então, seu trabalho vai dobrar e o risco será muito grande do teu retorno. E orientamos ainda mais, não faça empréstimo para adquirir uma franquia. Eita. Adquira a franquia com recurso próprio. Esse valor, em tese, eu posso perder. É o meu recurso. Agora, fui mandado embora. Se endividar, ficar com o nome sujo, Banco Central, Serasa, Não é orientável. Não é orientável. Eu fui mandado embora, eu pedi a conta da empresa, vou pegar todo o meu recurso de fundo de garantia, todos os meus anos de trabalho, vou investir de cara ali naquela franquia. Não é recomendável. Deixa um fundo de reserva para você e comece a trabalhar no paralelo. Empréstimo para a franquia e hipótese alguma. Você não sabe se vai dar certo. Você pode até conhecer parte daquele produto, mas você está sendo investidor de primeira linha, de primeiro momento. Então, o investir hoje e agir no mercado como um empreendedor não é tão simples assim. Agora, doutor, a minha pergunta é um pouco assim, bem polêmica. E quando se fala de família, né? Abrir uma empresa e vamos incluir família no meio. Tem uns que falam assim, gente, é melhor botar no caixa o marido, a esposa, o filho, porque se a gente for, ainda mais nos dias de hoje, se a gente for colocar pessoas que sejam estranhas, a gente está mais aí propício a ser roubado, né, do que a gente colocar a família. Mas eu tenho percebido, eu creio que o senhor percebe muito mais que eu, pela tua logística, como advogado, que quando se trata de união, de abrir uma empresa com família, lá na frente a gente tem visto problemas muito graves. Aí, para quem está nos assistindo, está se perguntando, doutor Samuel, é bom abrir uma empresa com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa? Qual que é a tua orientação? Sim ou não? Você tem tido muitas, tem chegado até a sua pessoa muitos questionamentos, muitas falências de empresas relacionadas à família? Nós tivemos os dois casos. Nós tivemos, assim, o primeiro momento que uma empresa era família, mais amigável, cresceu, tinha um bom convívio entre os funcionários e colaboradores. Depois que saiu, que trouxe um sócio de fora, alguém passou a administrar, aquele meio que se espalhou, não houve mais aquela harmonia entre os colaboradores e entre os empregados. Esse é uma visão. Porém, nós temos a questão do caixa da própria empresa. Entendeu? Então, isso tem que estar com alguém de confiança. Mas desde que tenha responsabilidade, procedimentos, normas claras e objetivas, nada impede de eu trazer uma pessoa de fora. E é até melhor, que eu posso cobrar mais. Quando é família, você fica restrito. Qualquer coisa, tem um churrasco de final de semana, tem a festinha de final de ano, a pessoa já não vai porque ela já está chateada, está magoada. Quando é marido e mulher, piorou a situação. Então é melhor não. Ele pode, fora da casa, o ambiente externo, dar uma sugestão, dar uma dica. Isso é legal, é importante, entendeu? Mas assim, tudo depende de família para família. Tivemos grandes empresas aqui no Brasil que cresceu muito e era tudo família. E quando entraram sócios de fora, não foi mais a mesma coisa. Porém, já tivemos outros também que a empresa cresceu muito mais. Que tem aquela velha fala, né? A empresa não vai mais à frente porque é tudo família. Tudo se arruma entre si. Não tem ninguém com um pulso firme, forte, para dar a decisão. Porque você vai falar alguma coisa, não, a mulher não quer, o marido não quer, o irmão não quer. Então isso é importante, você tem que avaliar. Tem um entrosamento bom, cria normas, procedimentos, regras e tenha alguém externo, um administrador, como nós falamos hoje. Tem um administrador e passa boa parte das responsabilidades para esse administrador gerir dentro da empresa. Quando você fala do administrador gerir, é ele fazer a cobrança? Isso. Ele fazer a cobrança sobre as áreas, sobre recursos humanos, sobre a área operacional. Ele em tese, ele vai funcionar como um conselheiro.
qualquer aprovação depende de passar por ele. Então, embora seja a mulher ou o marido que esteja ali na parte financeira, qualquer aprovação antes passa para o administrador. Ele vai analisar junto com o jurídico, ele vai analisar junto com o financeiro, com o contador, se pode ou não aquela aquisição. Ah, mas foi o marido que pediu, mas nós não temos caixa. Foi a mulher que pediu, mas isso corre risco financeiro. Então, sempre a importância de eu ter um profissional externo a toda a relação que possa direcionar e seguir as atividades da empresa. Entendi. Resumindo tudo que nós conversamos aqui para a gente finalizar, nós falamos aqui assim, você que quer abrir sua empresa, não se esqueça que quando for abrir sua empresa, fazer uma boa gestão, contratar aí um advogado, um contador e um administrador. Que esse administrador, ele vai gerenciar, não é isso, doutor? Isso. Vai fazer aquela gestão sua, com planilha, tudo direitinho, para que você possa estar aí preparado para o crescimento da empresa e além de você estar preparado para o crescimento da empresa, quando vier e se tiver que acontecer uma nova pandemia, que só amanhã Deus sabe o que vai acontecer, a empresa estiver o quê? Capacitada e preparada e não via a falência novamente. Eu gostaria que você desse a sua palavra final. Nós orientamos no todo que tudo que for iniciar as atividades comerciais e administrativas tem um planejamento. E aí você inicia um planejamento tributário, financeiro e trabalhista. Aí você vai crescer de forma sólida. De repente, o teu produto, o teu lançamento é imediato, ali de 2, 3 anos. E pode amanhã surgir outro produto ou outra mercadoria e que você vai se extinguir automaticamente do sistema, do mercado. Porém, você se encerrou de forma sólida, sem ficar devendo na justiça tributária, trabalhista e qualquer fisco. Ok. Você atende aqui em São Paulo, doutor? Sim, atendo em São Paulo. Tatuapé, São Paulo. Tatuapé. Isso. Quero te pedir que você deixe seus contatos, redes sociais, fica à vontade. Nós indicamos sempre que precisar de um profissional, tanto na área de um contador, um advogado, procura alguém de tua confiança. Nosso escritório está aqui no coração do Tatuapé, Samuel Rodrigues Advogados, estamos em todas as redes sociais e qualquer dúvida estamos aí para esclarecimento. E pode chamar o serviço do Dr. Samuel, porque é um homem de caráter, de qualidade, né? Ele é bem requisitado aqui em São Paulo. Você que está com a sua empresa aí, poxa, eu estou quase falindo. Você estava, a partir de hoje, você não vai estar mais, porque o Dr. Samuel vai te dar toda a logística, vai te ajudar a reerguer sua empresa e você crescer novamente. Não é isso, doutor? Com certeza. Conta com o nosso serviço, com o nosso apoio e estamos aí para assessorar o que for necessário. Doutor, sem palavras. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar carinho. com vocês. Tá bom? E vamos diminuir aí, porque as empresas estão fechando. Vamos diminuir esse índice aí, porque tá chato, hein? Vamos fazer um trabalho a 4 mãos e vai dar certo. Fechou. Junto com vocês aqui, nós chegaremos longe. Tá bom. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais. No próximo bloco, nós temos aí uma culinária doce, um docinho gostoso para você. É rapidinho, não vou deixar não.